Funções do conselho de classe, associação e sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do conselho de classe, da associação e do sindicato. O conselho de classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao conselho de classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Passo a passo, como preencher um atestado de capacidade técnica. O atestado deve ser redigido em papel timbrado da empresa com logomarca. Caso a empresa não tenha papel timbrado, o atestado deve conter o seu carimbo padronizado de CNPJ. Insira os dados das empresas contratante e contratada, contendo a razão social, CNPJ e endereço. Insira o número do contrato. Caso não tenha essa informação, preencha contrato sem número. No item objeto do contrato, é obrigatório descrever o objeto, o prazo e o valor do contrato. Isso facilita a identificação do serviço junto à ART. Ao inserir a data de contrato, verifique se é a mesma que consta na ART. Em numeral e por extenso, preencha os valores iniciais e possíveis aditivos do contrato na moeda brasileira. Lembrando que cada aditivo deve corresponder a uma ART. O período e endereço do local de realização dos serviços prestados devem ser preenchidos com os mesmos dados da ART. Além disso, o registro profissional responsável deve estar ativo no período de realização dos serviços. O item Profissionais Responsáveis é imprescindível para a elaboração da CAT e da ART. As atribuições dos profissionais devem ser condizentes com a obra ou serviço prestado. Preencha os dados qualitativos e quantitativos com as respectivas atividades técnicas. Neste caso, projeto e instalação, itens obrigatórios de acordo com a ART.
Se para fins de licitação o detalhamento da obra for necessário, essa informação pode constar no corpo do atestado ou anexo em planilha rubricada pelo responsável em todas as folhas. Caso contrário, é um item opcional. Em seguida, preencha o local e data da emissão do atestado. Lembre-se, o documento não deve conter rasuras ou adulterações. É obrigatório constar nome, assinatura, CPF do representante legal da empresa contratada. Quando o atestado é emitido por pessoa jurídica de direito privado, é exigido firma reconhecida. Por fim, é obrigatória a identificação e assinatura do profissional habilitado vinculado à contratante e registrado no CREA-SP, responsável pela atestação dos dados técnicos. Caso seja um subcontrato, é necessário apresentar também, além do atestado, um documento que comprove a anuência do contratante principal ou documento que comprove a efetiva participação dos profissionais da equipe técnica nos serviços atestados, tais como diário de obras, atas de reuniões, ordens de serviço, nota fiscal, medições realizadas pelo profissional, etc. Caso a contratante não possua em seu quadro um funcionário habilitado, o atestado deverá ser objeto de ART e laudo técnico a ser elaborado por um terceiro profissional. Recomendamos ao profissional que o registro do atestado de capacidade técnica seja feito juntamente com um pedido de CAT, certidão de acervo técnico, de forma eletrônica e sem necessidade de se dirigir presencialmente no CREA-SP. Lembre-se de fazer um checklist antes de protocolar, alinhando os dados do atestado com a respectiva ART e corrigindo o que for necessário antes de dar entrada num pedido de CAT. Gostou desse vídeo? Confira os outros conteúdos que preparamos na série CREA-SP Passo a Passo. E tudo bem com vocês aí? Estamos acompanhando pelas redes sociais. Aqui quem fala é o Salles, né? Hoje eu estou aqui representando a PAESP, né? Hoje temos o privilégio de mediar este encontro incrível que preparamos, né? Com todo carinho para vocês, né? Sejam todos super bem-vindos, né? Um abraço especial aqui para os nossos associados da PAESP, essa família que cada vez mais só cresce, né? E nos deixa bastante felizes. Colegas, engenheiros e profissionais, né? E você aí, que está curtindo com a gente, dê o seu like aqui, o seu joinha aqui no nosso canal do YouTube, para que a gente possa estar interagindo nessa noite de hoje, né? E fala sério, não poderia também começar sem agradecer aqui aos nossos apoiadores, né, de sempre, né, que no caso é o CREA São Paulo, a Mutua São Paulo, a FEASP, né, a Faculdade de Engenharia e Agricultura de São Paulo, e o IGFB, né, esses parceiros que tornam, vamos dizer, tudo o que é possível daquilo que a PS vem desenvolvendo ao longo dos seus tempos, né, de quase mais de 50 anos. O tema de hoje é só coisa boa, né? Acho que é o geoprocessamento, né? O geoprocessamento, ciência de dados geográfico e o IA. São três, né? Praticamente são três temas, né? O trio que está revolucionando o nosso dia a dia e o dia dos profissionais que atuam na área de engenharia, agronomia e geociência, né? E para nos guiar e nos mergulhar nesse tema, né? Olha o suspense, nós vamos ter a honra aqui de estar contando
com o professor Anderson Medeiros, né, diretor da ClickGel, e simplesmente um dos maiores especialistas no Brasil, né. Pessoal, alguns recadinhos rapidinho, antes do nossa estrela aqui começar a proferir sobre esses 3 temas, né. Curtam o vídeo, ou seja, a curtida do vídeo que vocês fazem ajuda muito o nosso trabalho da PAS no dia a dia, né. Inscreva-se no canal da PAS, é muito importante, cada um faça sua inscrição, porque tem conteúdo tudo top de linha, né? Os últimos conteúdo mais importante em novas tecnologias que surge a cada dia que passa no mercado, né? Compartilhe com seus amigos, com a galera que vocês têm mais contato, né? Porque é sempre bom se multiplicar o conhecimento, né? Não podemos ficar só com conhecimento só para nós. E também um último recadinho aqui, se associa à PAS, é muito bom contar com novos sócios, com novas ideias, com nova cabeça, com novas propostas, né? E agora, vamos ao professor Anderson Medeiros, né? E bora lá, pessoal, vamos prestigiar o nosso ilustre convidado da noite de hoje. Professor Anderson Medeiros, você fica à vontade para começar a sua exposição. Maravilha. Professor Salles, muito obrigado pelo convite especial, por mais uma parceria nossa. Um prazer estar aqui com vocês da associação. E eu espero poder contribuir com esse conteúdo que foi preparado com muito carinho para todos vocês. Vocês me confirmem, por favor, se estão vendo aqui a tela já compartilhada. Eu vou olhar aqui no retorno, já vi que está, para poder apresentar. Eu vi que quando eu compartilho, vocês não me enxergam, né? Fica só a tela principal, não é isso? Mas vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês alguns pontos, pessoal. Muito prazer, para quem ainda não me conhece, eu sou Anderson Medeiros, eu sou diretor e instrutor na ClickGel, mas eu queria também trazer aqui para vocês, antes de nós iniciarmos, o objetivo dessa nossa apresentação. Qual será o objetivo dessa nossa apresentação? Eu quero que, ao final do que nós vamos colocar aqui, vocês saiam com muito mais perguntas do que respostas. Porque esse tema, envolvendo a inteligência artificial, ainda mais aplicada no geoprocessamento, na ciência de dados geográficos, nas engenharias como um todo, né? É algo que realmente não é apenas o assunto do momento, mas é uma demanda que os profissionais precisam suprir se eles realmente querem continuar no mercado de trabalho. Vocês vão ver aqui que nós vamos procurar trazer para vocês uma visão de mercado, além de, logicamente, o conceito. Vocês vão ter aqui demonstrações práticas de como vocês podem utilizar no dia a dia a inteligência artificial para poder potencializar o que vocês já fazem como profissionais. Caso vocês tenham alguma pergunta, algo não fique claro, por favor, se expressem através do chat. Estou aqui acompanhando também no meu retorno, tá bom? Me apresentando um pouco melhor para vocês, como eu falei, muito prazer, eu sou Anderson Medeiros, eu sou natural aqui de João Pessoa, capital da Paraíba, ou seja, eu moro onde muita gente quer passar férias, né? E eu sou graduado em geoprocessamento, eu tenho graduação nessa área, que é o foco aqui da primeira parte da nossa apresentação, bem como eu tenho pós-graduação na área de ciência de dados, e que também vai ser um foco da apresentação na parte de ciência de dados geográficos, bem como eu fundei a ClickGel em 2008. Então, esse ano, agora, dia 30 de janeiro, 2 meses atrás, nós completamos 17 anos de fundação da nossa empresa, da ClickGel. E eu trabalho nesse universo do geoprocessamento desde fevereiro de 2005, ou seja, são 20 anos já envolvidos nesse mundo, aí, desse universo das geotecnologias. Se você fizer as contas, eu entrei no mundo do geoprocessamento, comecei a estudar essa área em fevereiro de 2005, quando era a semana que eu iria fazer 17 anos de idade. Então, somando aí com 20 anos, fica fácil saber a minha idade, atualmente eu tenho 37 anos de idade. Hoje, a nossa empresa, ClickGel, ela é focada em capacitação, em atualização profissional, de formação profissional. Nós temos hoje mais de 10 mil alunos em nossas várias formações, várias capacitações. Também eu tenho atuado como palestrante e instrutor em mais de 20 estados do país, não só dando treinamento e palestras online como essa, mas também presenciais. Nós já fomos em todos os estados do Nordeste, bem como várias outras unidades da federação, ao longo desse tempo aí que nós temos trabalhado, mais de 20 estados.
E só para pontuar aqui, para vocês terem uma ideia do nosso contexto como instituição, nós já fomos eleitos a melhor instituição do Brasil no ensino de geotecnologias. Também, eu já tive a honra de receber a premiação de profissional do ano no setor de geotecnologias e recentemente recebemos mais um reconhecimento aí de um parceiro nosso, onde nós atingimos a marca dos nossos primeiros 500 alunos, tá bom? Tá aí essas 3 premiações iniciais. Se conseguir, o pessoal que está aí nos bastidores, que minha tela não cubra parte do slide, fica melhor. Eu vi aqui no retorno que está cobrindo uma parte do slide, né? Se conseguir colocar para ficar num cantinho, talvez no canto inferior esquerdo, não sei se tem como mover, fica melhor, tá bom? Mas vocês vejam que é possível. Bom, também, caso vocês queiram mais para frente ter mais informações sobre as capacitações que nós oferecemos, todas elas têm certificado, inclusive muitas delas com certificado reconhecido pelo MEC. Nós temos capacitações nessas áreas de geoprocessamento, linguagem de programação para geoprocessamento, sensoriamento remoto, processamento de imagem de satélite, geoestatística e agora também pós-graduações. O nosso carro-chefe atualmente é a pós-graduação em ciência de dados geográficos, que já está com bem mais de 500 alunos, e nós temos para lançar agora em fevereiro 2 novas pós-graduações, uma em georreferenciamento, gestão territorial e geoprocessamento, e a outra na área de licenciamento, perícia e geoprocessamento, focado aí no campo ambiental. Então, no final, nós podemos dar mais informações se vocês assim quiserem. Mas também, deixa eu já fazer uma promessa aqui para vocês. Eu tenho um presente para todo mundo que ficar até o final da nossa apresentação. Olha, ficou show aí a posição da tela, viu? Obrigado, pessoal. A posição é essa mesmo. No final, quem assistir até o final da nossa apresentação, eu vou liberar um PDF que tem detalhado para vocês uma coletânea de inteligências artificiais para a área de engenharia, onde lá explica o nome da inteligência artificial, para que ela serve e onde você consegue acesso a ela, tá bom? Então fica até o final que eu vou liberar isso para vocês. Então, para quem que é esse nosso workshop, essa nossa palestra de hoje? Bom, eu gosto de resumir usando essa frase que é da nossa literatura, que diz que se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. Essa frase não é minha, é de Câmara e Davis, que publicaram lá em 2001 um livro nessa área, e ela nos ajuda a entender o que é o geoprocessamento, mas também para que ele serve. Porque eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aqui a nossa apresentação não são profissionais com formação inicial em geoprocessamento, como é o meu caso. Eu sou formado em geoprocessamento. Mas então, para que serve? Como é que isso abre portas para você trabalhar? Vamos entender essa frase então mais a fundo. Veja, como diz assim, ó, se onde algo está localizado é importante, é relevante para o que você trabalha, para a sua área de atuação, então você vai poder usar geoprocessamento. Se você usa geoprocessamento, vai poder usar ciência de dados geográficos. Se você usa ciência de dados geográficos, vai também poder utilizar inteligência artificial, certo? Deixa eu só ver aqui. A tela está compartilhando com vocês, que aqui no meu retorno ficou tudo preto. Deixa eu ver aí. Me confirma aqui que eu estou acompanhando o retorno. Salles, confirma para mim que o som está saindo, Salles? Seu som está ótimo. Tá, é porque no retorno parece que está tudo escuro. Dá uma olhadinha lá, por favor. Não, a tela está ótima aí. Tá ótima? Então tá bom. Então deve ser só alguma... Está aqui na câmera, falando do Câmara e Dave. Tá, qualquer coisa pode me interromper. Tá bom, dando sequência então, ó, o pessoal está dizendo no chat que a imagem sumiu, tá? Estão dizendo que a imagem sumiu, acho que voltou agora. Deixa eu ver. Voltou, tá o quê? Pronto. Deve ter sido algum bugzinho da ferramenta. Mas vamos seguir então. Como eu estava dizendo para vocês, pessoal, é que se onde algo está localizado é relevante, é interessante para o seu campo de atuação, você vai poder usar geoprocessamento, vai poder usar ciência de dados geográficos, vai poder usar inteligência artificial. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Eu estava perguntando antes para o Salles, em geral, qual o público que assiste essas transmissões promovidas pela associação. Então, ele mencionou que existem muitos engenheiros agrimensores, engenheiros ambientais, florestais e assim por diante. Então, pegando um exemplo para a área ambiental. Para você que trabalha na área ambiental, é relevante saber onde está localizada uma certa reserva legal? Ou então, onde é que deve ser implementada ali uma APP, uma área de preservação permanente? Com certeza é importante. Então, se é importante isso, saber onde essas entidades definidas pela legislação ambiental
devem ser implementadas, devem ser localizadas, você vai poder usar geoprocessamento. Se você trabalha na área de mineração, você saber onde estão localizadas determinados tipos de minério, determinados tipos de solo, isso vai ser importante para você poder fazer o seu trabalho de forma eficiente. Se você é biólogo, você vai precisar saber da localização de determinada espécie de animal ou de vegetal. Então, você vai precisar também de utilizar as tecnologias do geoprocessamento. Então, pessoal, para saber se está todo mundo na mesma página, todo mundo aqui entende para que serve o geoprocessamento? Fala aí para mim no chat. Estou acompanhando aí o que vocês estão colocando. Obviamente, o geoprocessamento, ele não é simplesmente você usar um software, não é simplesmente você usar um mapa, mas vai envolver você utilizar um conjunto de técnicas e tecnologias para que você possa tanto coletar dados ligados à informação da localização espacial, como também você utilizar para poder extrair informações úteis disso daí. Só a título de exemplo, eu trouxe aqui, para vocês verem, eu vou compartilhar, vai aparecer na tela. Isso aqui é uma imagem de satélite, certo? Que eu fiz o download lá da região norte do Brasil. Essa imagem aqui, ela tem o que nós chamamos de 10 metros de resolução espacial. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que qualquer objeto que existe nessa imagem, que tiver pelo menos 10 metros de dimensão, eu vou poder visualizar nessa imagem. E ela é ótima para fazer inúmeros tipos de aplicação, quer seja um planejamento urbano, poder fazer um estudo de impacto ambiental, um projeto de licenciamento ambiental, uma perícia ambiental. Você vai ter imagens, e essa imagem aqui, inclusive, é disponível gratuitamente, são imagens do satélite Sentinel-2. Você consegue identificar claramente os corpos hídricos nessa imagem, e eu baixei essa imagem gratuitamente, como eu disse, através do site de uma agência espacial europeia. Já no caso aqui, eu estou visualizando essa imagem em um software gratuito, que é o QGIS, que você pode também ter acesso gratuitamente. Então, essa aqui é apenas uma das imagens que tem essa finalidade. Essa aqui tem 10 metros de resolução espacial. Mas se eu abrir aqui um outro projeto, por exemplo, do Cibers, vocês vão ver que essa outra imagem que eu vou abrir aqui, ela tem uma resolução espacial ainda melhor. E ela tem 2 metros de resolução espacial. Aqui é uma imagem de satélite da região de Brasília. Você consegue ver aqui, né? É aquele formato de avião que Brasília tem, onde você pode observar que você tem uma ótima visibilidade dos elementos que compõem a região. Nesse caso aqui, você está vendo essas áreas em vermelho, é para destacar a vegetação, que a vegetação está em vermelho, mas essa composição é porque eu quis destacar a vegetação dessa forma, né, para o projeto que estávamos analisando nessa imagem, tá bom? Então você tem, você pode ver que até o gramado aqui do estádio, ele saiu num tom avermelhado. Então, isso aqui tem um nível de aplicabilidade gigantesco. Essa imagem aqui, como eu falei, ela é gratuita, ela tem resolução de 2 metros, ou seja, qualquer objeto que exista na imagem que tenha 2 metros de dimensão, eu vou conseguir identificar. Então, a aplicabilidade dela para estudos na área de engenharia, de planejamento urbano, a parte de logística, são inúmeros, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, o pessoal está dando feedback, estou entendendo a ideia. Vou também, pessoal, fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês, ao longo aqui da nossa explicação, outras demonstrações práticas aqui usando software, vocês vão ver isso aí com bastante detalhes, mas eu queria só que vocês entendessem no momento o seguinte, que o geoprocessamento, é importante dominar essas tecnologias, essas técnicas, não apenas pensando no fato de que você tem que usar porque é algo que está na onda do mercado ou algo do tipo. Não. Na verdade, o geoprocessamento é uma tecnologia indispensável para as várias áreas e finalidades que existem aí nas áreas de formação de vocês, mas também entender que se a sua formação original não é da área de geoprocessamento, se você domina o geoprocessamento, você vai poder prestar serviços para inúmeros profissionais que não dominam ainda essa tecnologia. Porque pense só, vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos pegar o exemplo aqui da área ambiental mais uma vez, pensando no engenheiro ambiental e engenheiro florestal. Com certeza, muitos de vocês aqui são profissionais com muitos anos de mercado, muitos anos de experiência, que já fizeram inúmeros projetos. Só que você talvez seja excelente
quando o assunto é engenharia ambiental, engenharia florestal. Só que aí, quando o assunto é geoprocessamento, é usar essa tecnologia com imagem de satélite, como essa que eu estou mostrando aqui, você fica restrito, porque não tem essa habilidade. Você, às vezes, terceiriza esse serviço, contrata outra pessoa para poder gerar o produto que você precisa para realizar sua análise, e aí você está perdendo oportunidades. Nesse caso, você que tem o domínio dessas técnicas, pode ser justamente quem vai suprir essa necessidade do mercado, essa demanda do mercado, certo? Então, fique atento aí quanto a isso. Bom, voltando aqui para os nossos slides, já entendemos que se onde algo está localizado é relevante, é importante para o que você trabalha, você vai poder utilizar as técnicas do geoprocessamento. Dando sequência, eu queria mostrar para vocês um pouco aqui sobre como existem grandes oportunidades para os profissionais que aliam o geoprocessamento com outro campo em alta, que é a ciência de dados. Essa matéria que eu coloquei aí na tela agora foi uma matéria que foi publicada no jornal o Globo na véspera de Natal de 2023. Então tem cerca aí de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses que foi publicada. Pensa só o que diz aqui, ó. Ciência de dados forma nicho de profissionais super disputados no mercado. Então veja, o que ela está falando aqui? Primeiro, olha a remuneração. O salário ele chega a ficar acima de R$20 mil por mês, que vai subindo esse valor de acordo com a disputa entre as empresas. Agora eu pergunto para vocês primeiramente, R$20 mil no final do mês faz diferença para vocês? Provavelmente no começo do mês também, né? Então pensa só, é uma remuneração muito acima da média salarial de várias engenharias. Agora, outro detalhe importante, veja a demanda por profissionais que dominam a área de ciência de dados. Veja, aqui nessa matéria, lembrando que é de dezembro de 2023, dizia que o país, o Brasil, precisava de mais de 300 mil profissionais dessa área até 2025, mas só forma 53 mil por ano. Detalhe, 2025 já chegou e nós estamos agora para começar o segundo trimestre de 2025. Termina hoje, né, o primeiro trimestre, né? Então, perceba, existe uma demanda gigantesca por profissionais, só que tem muito pouco sendo formados. Se você se capacita para usar a ciência de dados na sua área de atuação, em especial aplicando as técnicas da ciência de dados geográficos, você tem um potencial enorme para poder aproveitar essa demanda gigante de mercado e ser um profissional, como diz aqui na matéria, super disputado. Outro exemplo, aqui do G1, diz que os cientistas de dados estão em alta e têm salários que podem passar de R$20 mil também, dizendo que as empresas têm valorizado cada vez mais o uso de dados na tomada de decisão. Isso aqui é uma matéria até mais recente, vai fazer agora 1 ano que ela foi publicada, foi em 7 de abril de 2024. Semana que vem completa, segunda-feira que vem completa 1 ano que ela foi publicada. Então note que quando você alia o uso dos dados para tomada de decisão, usando as tecnologias da ciência de dados geográficos, daqui a pouco vou explicar melhor para vocês o que é a ciência de dados, o que é a ciência de dados geográficos e o que isso tem a ver com geoprocessamento e inteligência artificial. Você, aliando tudo isso, você vai se potencializar ainda mais como profissional. Então vamos entender o que é a ciência de dados geográficos. Entenda aqui, a ciência de dados geográficos, que é o tema aí central, um dos temas centrais da nossa apresentação, ele é um ramo da ciência de dados. Só que tem um diferencial de que ele trabalha com informação geoespacial, que tem a ver com a componente espacial, aquele onde algo está localizado, que nós citamos antes. Então pensa só no seguinte, talvez alguém quando vê uma vaga de trabalho como essa aqui que eu mostrei, aí pensa assim, mas Anderson, aí nessa vaga não está falando de ciência de dados geográficos, está falando de ciência de dados. Então não tem nada a ver com geográfico isso daí. Só que tem um detalhe que eu quero trazer para vocês, um dado, que eu trabalho com base em dados, não é em achismo. O dado oficial que existe é que cerca de 80% dos dados gerados no mundo tem o que nós chamamos de componente espacial. Então, quando você se capacita, quando você domina a ciência de dados geográficos, o que isso faz de você? Um profissional diferenciado, porque a maioria dos profissionais que já estão atuando em ciência de dados não tem habilidade com dados geográficos, com dados geoespaciais, com a informação espacial.
E eu digo isso para vocês por quê? Porque nós temos contato frequente com várias empresas que contratam profissionais para a área de geoprocessamento e ciência de dados. Só que eles comentam o seguinte: já é difícil achar profissional que saiba trabalhar com ciência de dados. Quando o assunto é o profissional saber trabalhar com dados que tem como característica trabalhar com dados que tem a componente espacial, aí fica ainda mais difícil encontrar profissionais com essa capacitação. Ou seja, mais oportunidades. Lembra daquela frase, né, que diz assim: quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, o profissional que se capacita mais cedo, mais prontamente, ele vai poder, então, aproveitar essa grande demanda para o mercado e ter melhores remunerações. Você tem diante de você essa oportunidade. E lembrando que 80% dos dados que as empresas trabalham, elas vão ter ali, esses dados vão ter a componente espacial, as características espaciais. As pessoas que trabalham com ciência de dados, que se formam ou fazem capacitações em ciência de dados, em geral não vão ter a expertise de trabalhar com as propriedades que uma imagem de satélite como essa aqui tem. Por que essa imagem de satélite, ou como é que se faz para essa imagem de satélite ter essa coloração específica que você está vendo aqui, destacando em tons de vermelho o que seria a vegetação? Então, por que se faz esse tipo de composição? Então, é um tipo de habilidade, é um tipo de conhecimento que é muito escasso quando nós procuramos profissionais no ramo de ciência de dados. Pessoal, faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Fala aí para mim, se está fazendo sentido. Tá bom? Coloca aí para a gente poder ir comentando e compartilhando. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Bom, mas existe, então, o geoprocessamento. Você já entendeu a importância dele. Você viu aí que existe um campo enorme para a ciência de dados geográficos. Mas qual é a diferença entre geoprocessamento e ciência de dados geográficos? Porque, como eu falei para vocês, por exemplo, na minha própria formação, eu sou graduado em geoprocessamento e eu tenho pós-graduação na área de ciência de dados. E eu aqui estou falando para vocês da ciência de dados geográficos. Então, qual é a diferença? Eu costumo explicar a diferença de geoprocessamento para a ciência de dados geográficos fazendo o que eu chamo de analogia da receita de bolo, que é o seguinte: o geoprocessamento ele pode ser comparado quando você vai preparar um bolo na sua casa. Só que o geoprocessamento seria comparável, nessa nossa metáfora, nessa nossa analogia, com os utensílios domésticos que você tem na sua casa. Tá? Eu acho que o Salles está com o microfone aberto, viu, Salles? Dá uma olhadinha aí. Então, voltando aqui à nossa comparação. O geoprocessamento pode ser comparado, nessa nossa analogia, com os utensílios domésticos que você usa na sua cozinha para preparar um bolo. Por exemplo, a batedeira, você vai ter ali também o forno, vai ter a vasilha, vai ter o talher. Então, o geoprocessamento pode ser comparado a essa parte mais ferramental, as ferramentas que você usa para preparar um bolo. Porque no geoprocessamento você vai ter ali a ferramenta do sistema de informação geográfica, você vai ter uma série de ferramentas técnicas, operações que você faz para a geração ali da análise dos seus dados, para você poder trabalhar com o seu dado, você fazer a lida com esses dados geográficos. Isso é o geoprocessamento, a parte mais operacional. Nessa nossa analogia, então, o que seria a ciência de dados geográficos? O que seria a ciência de dados geográficos? Aí ele não vai ser comparado nessa nossa analogia com a batedeira, com a vasilha, com o forno ou algo do tipo, mas sim com você ter a capacidade de analisar qual proporção determinado ingrediente deve ter para que o bolo tenha certa aparência, ou certo resultado no final. Sendo mais claro, quando a pessoa ela está usando aqui nessa analogia a ciência de dados para preparar o bolo, ela tem que saber assim, quanto de fermento, qual a proporção de leite e de outros ingredientes que ela tem que utilizar para que o bolo gerado seja mais fofinho, ou então seja mais molhadinho, seja mais cremoso. Então, isso tudo, para poder, se você saber qual vai ser o resultado final, você tem que saber a consequência, você fazer uma previsão de acordo com a proporção que você usa determinado ingrediente. Ou seja, a ciência de dados geográficos, ela é mais analítica, ela é mais interpretativa. Você consegue gerar previsões de cenários futuros utilizando técnicas da ciência de dados.
Enquanto o geoprocessamento ele é mais operacional, é mais ferramental, a ciência de dados geográficos ela é mais analítica, ela é mais interpretativa. Entenderam, pessoal, a diferença entre ciência de dados geográficos e geoprocessamento? A ciência de dados geográficos tem esse superpoder, que é justamente de você poder fazer a previsão de cenários futuros. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Pensa só, nós tivemos lá, o ano passado, no mês de maio, aquelas enchentes que causaram muito transtorno, para não dizer outra palavra, lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo aqui lembra bem disso. Com o geoprocessamento, você consegue poder analisar esses dados e poder saber, por exemplo, o que aconteceu e por que aconteceu. Analisando os dados, a análise de dados permite isso no geoprocessamento. Você usa ferramentas para isso. Só que, quando você vai para o nível de ciência de dados geográficos, você vai além. Porque além de saber o que aconteceu e por que aconteceu, você agora vai poder prever o que vai acontecer se determinados fatores forem alterados. Vamos imaginar aqui. Se já se sabe quanto choveu e até onde alagou, o volume de água que foi colocado ali na cidade naquele momento, você tem como saber quanto é que precisa, por exemplo, determinada área ter aterro, ou então colocar ali uma proteção, para que aí, se tiver um enchente naquele mesmo volume, possa vir a ter uma resistência. Então, você tem como fazer essa previsibilidade. Você consegue prever, inclusive, em que ano será mais provável que tenha uma enchente novamente como aquela. Você consegue usar técnicas de ciência de dados para poder fazer previsibilidades de cenários como esse que eu falei para vocês, certo? Então, existe essa possibilidade também. Isso tudo falando aqui no contexto da diferença de geoprocessamento para a ciência de dados geográficos. Bom, aí já entendemos o que é geoprocessamento, já entendemos o que é ciência de dados geográficos, e nisso tudo entra agora o contexto da inteligência artificial. Provavelmente, se você usa redes sociais, Instagram, Facebook, você deve ter visto em algum momento, até nos status do WhatsApp, muitas pessoas publicando imagens de fotos suas em estilo de desenho. Isso tudo foi feito utilizando inteligência artificial. Só que inteligência artificial não serve apenas para se divertir, para fazer uma trend, né, como se fala, uma recreação. É coisa séria para trabalho também. E por que nós precisamos utilizar no nosso trabalho como profissionais, como engenheiros, como geógrafos, geólogos, biólogos e assim por diante, usar a inteligência artificial? Esse número que está aparecendo aí, 2,5 quintilhões, ele corresponde justamente à quantidade, ou seja, o volume de dados em bytes gerados todos os dias pela humanidade. Então, todos os dias, sem exceção, a humanidade gera essa quantidade. Dia após dia, cada dia, 2,5 quintilhões de dados. E quanto é 2,5 quintilhões? É o 2 seguido de 18 casas. Então, seria 2,500 e aí, completando aí, até o final, 18 casas para representar esses quintilhões. Então, é muito dado. E lembre que 80% desses dados, gerados todos os dias, possuem componente espacial. Tecnologias usuais que não usam inteligência artificial, elas passam a não ter capacidade de poder analisar e processar um volume tão grande de dados. E aqui você tem a possibilidade de fazer isso de uma forma muito mais precisa. Embora você podia analisar dados anteriormente, antes de existir esse advento da inteligência artificial, você agora, com a inteligência artificial, você tem mais precisão, você tem mais assertividade quando você usa essa tecnologia, tá bom? E vamos falar um pouco mais sobre ela. Por que você deve querer utilizar a inteligência artificial integrada aos sistemas de informações geográficas, que é uma das ferramentas do geoprocessamento, né? Por que você deve procurar fazer isso? Eu listei aqui alguns motivos. Primeiro, porque é uma tendência inevitável. Eu tenho escutado alguns profissionais com a mentalidade errada dizer assim: esse assunto parece que é importante, parece que é interessante. Quando for lá em 2027, quando vai estar mais estável, aí eu vou me inteirar desse assunto. E, na verdade, isso é um pensamento muito perigoso. Por quê? Não é simplesmente uma possibilidade que talvez a inteligência artificial ela vai ser usada. Ela já é uma realidade agora, ela está sendo utilizada em larga escala, inclusive na engenharia, na parte de geoprocessamento, de ciência de dados e assim por diante. Então, se você ficar adiando aprender esse assunto, você vai ficar para trás. Eu quero aproveitar e dar parabéns a vocês. Vocês estão aqui assistindo essa apresentação
porque vocês têm interesse em realmente se capacitar e se manter atualizados. Além dessa questão de falar da tendência, que realmente é inevitável, que realmente é uma realidade, o uso das IAs, tem que reconhecer que usar a inteligência artificial gera uma economia gigante de recursos. Coisa que antes você precisaria de muito mais recursos, tanto de financeiro como até de tamanho de equipe, você pode economizar usando a inteligência artificial. Você aumenta a sua produtividade, você consegue fazer muito mais coisas num curto espaço de tempo, trazendo assim diferencial para você como profissional, para a empresa que você atua, para que assim você possa ter um diferencial para os seus clientes e parceiros, esse seu aumento da produtividade. Atividades que antes você levaria dias ou muitas horas para fazer, você faz em poucos minutos ou até segundos utilizando a inteligência artificial. Sem contar um crescimento aí brutal das aplicações. E nesse caso eu volto a falar que quem ficar até o final da nossa apresentação, eu vou liberar um PDF que tem a lista de uma coletânea de algumas inteligências artificiais para a área de engenharia, explicando quais são, onde encontrar e para que elas servem, tá bom? Então não esqueçam de ficar até o final e pedir, solicitar esse material que eu preparei para vocês. Outra questão ainda falando sobre os motivos, as razões de usarmos inteligência artificial na área de geotecnologias, na área que vocês atuam, é olhar para essa imagem. Olha só essa imagem. Parece foto de museu, né? Só que, pense só, as pessoas que aparecem nessas imagens, quando essas imagens foram registradas, eram profissionais considerados atualizados, competentes, experientes e muito provavelmente eram bem remunerados. Mas o que se você acha que aconteceu ou aconteceria se quando surgiram as primeiras tecnologias informatizadas, esses profissionais pensassem assim, não, para que eu vou usar o AutoCAD, o R12, R14, isso de décadas atrás, né? Se eu posso fazer tudo aqui na mão, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Eu posso usar uma mesa aqui para fazer um papel A3, um papel A0, poder fazer aqui o mapa, poder fazer aqui a planta. Esses profissionais que estão aí na imagem, o melhor que eles tenham sido, por mais experientes que eles eram nesse período, eles iam ficar para trás. Eles iam ser substituídos por quem usava a tecnologia melhor do que eles. Grave bem isso que nós vamos repetir mais para frente esse ponto. O profissional que não se atualiza, ele vai ser extinto do mercado. Ele vai ficar para trás. Por quê? Porque acaba que o profissional vai ser substituído por aquele que usa melhor a tecnologia vigente. Então, agora é o momento de você aprender a utilizar a inteligência artificial. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês que se você não se atualiza, você, consequentemente, rapidamente, vai ficar defasado tecnologicamente e acaba ficando para trás nas várias oportunidades do mercado. Certo? Coloca aí se está fazendo sentido para vocês. Eu estou vendo aqui o feedback no chat. Bora seguir. Bom, aí vejam só. É a frase que eu tenho batido muito na tecla. Algumas pessoas, elas têm comentado que elas têm medo do que a inteligência artificial vai fazer para a humanidade. Tem medo, em especial, de perder seus empregos para a inteligência artificial. Só que grave o seguinte, você não vai perder o seu emprego, nem o seu cliente, para uma inteligência artificial. Mas sim para alguém que use a inteligência artificial melhor do que você. Lembra do que eu falei agora há pouco? Esses profissionais aqui, eles não perderam o emprego para a tecnologia. Eles perderam o emprego, perderam clientes para o profissional que usava antes deles a tecnologia melhor do que eles, se capacitou antes deles. Da mesma forma agora, se você não se capacita, você não vai perder a sua oportunidade de emprego, o seu cliente, para uma ferramenta de inteligência artificial, mas sim para alguém que usa essa inteligência artificial melhor do que você. Grave bem esse ponto. Outra ideia que você deve combater, que você deve estar atento, é o seguinte. Eu tenho escutado alguns profissionais dizer assim, olha, eu não preciso de inteligência artificial. Eu me garanto na inteligência natural, na inteligência orgânica. Mas, pessoal, temos que entender o seguinte. Essa ideia ela é muito limitante, pelo seguinte ponto. Você não usar inteligência artificial não faz de você um profissional melhor. Não tem um mérito maior o fato de você não estar usando inteligência artificial.
Você apenas está querendo se prender a algo que já está ultrapassado. Imagina, quando vocês começaram, a pessoa começou a usar o Excel para trabalhar com planilhas. A pessoa diz assim, não, eu faço isso aí tudo na mão mesmo. Eu faço isso aí tudo num bloco, fico escrevendo e fazendo os cálculos ali. É burrice, dito de forma bem clara. Então, entenda, a ideia não é você achar assim, eu tenho mais mérito por não usar a inteligência artificial. Isso aí é para quem não se garante. A ideia certa, pessoal, é a seguinte, eu uso a inteligência artificial para me potencializar como profissional. Eu já sou bom no que eu faço, eu me garanto. Se eu uso a inteligência artificial, eu vou me destacar mais ainda. Eu vou me potencializar mais ainda como profissional. Então, use a tecnologia para poder ter esse resultado sobre você. Ok? Bom, mas vamos agora esclarecer a partir desse momento o que é realmente inteligência artificial. O que é que você pensa quando se fala em inteligência artificial? O que é que vem na sua mente? Muitas pessoas, quando se fala em inteligência artificial, o que vem na mente delas são cenas de filmes, né? Já coloquei aí 2 telas de filmes famosos, né? Tem aí o próprio filme que é o IA, Inteligência Artificial, e o filme do Homem Bicentenário, né? Que são filmes que passam a ideia de que inteligência artificial basicamente é um robô. E é isso que o cinema, Hollywood, passa muitas vezes a ideia para nós. Só que, na realidade, inteligência artificial, para o nosso contexto aqui, não é um robô, uma máquina que você vai ver ali, um humanoide, né? A ideia não é essa. Quando nós falamos aqui sobre inteligência artificial, a ideia é você estar trabalhando com um sistema informatizado que é capaz de simular processos cognitivos humanos, ou seja, da inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, percepção e tomada de decisão. Então, a própria inteligência artificial, ela tem essa habilidade, é uma ferramenta computacional, uma ferramenta que ela tem a capacidade de aprender. Veja, ela não automatiza simplesmente. A inteligência artificial pode ser usada para automatizar, mas nem toda automatização, nem toda automação é uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai muito além de automatizar processos. Ela consegue aprender, raciocinar, por assim dizer, perceber, ter o critério para tomar uma decisão. Esse é o nível que chega uma inteligência artificial. E eu vou falar para vocês a partir de agora um pouco sobre isso, porque muitas pessoas elas estão confundindo. Esse final de semana se falou muito sobre o ChatGPT, porque essas imagens das trends que estavam rolando por aí eram feitas no ChatGPT. Quem aqui já usa o ChatGPT? Coloque aí para mim no chat. Vocês têm utilizado ChatGPT já no dia de vocês? Vocês têm utilizado inteligência artificial? Fala aí para mim. Estou aqui acompanhando o chat, tá bom? Porque o que acontece? O ChatGPT, ele não é sinônimo de inteligência artificial. O ChatGPT, ele é uma das trocentas inteligências artificiais que existem. Existem milhares de inteligências artificiais disponíveis atualmente para as mais diversas finalidades. Então, entenda isso. Inteligência artificial não se resume ao ChatGPT. O ChatGPT é a ferramenta mais popular, é a ferramenta mais conhecida. Foi ela que trouxe para o povo, para o popular, a inteligência artificial. Mas ela não é a primeira, nem a única e nem a última inteligência artificial a existir. E eu vou trazer para vocês aqui, só essa tela agora já vale a palestra. Esse site, que é o aiexplorer.com, ele é um repositório, ele é um diretório de inteligências artificiais. Então, aqui, quando você acessa esse site, você vai ter uma coletânea de inúmeras inteligências artificiais para várias finalidades, não necessariamente para a área de engenharia, ou de geoprocessamento, ou de geologia. Aqui, o objetivo dessa ferramenta é você poder, por exemplo, eu quero uma inteligência artificial que edite vídeo, você vai achar. Eu quero uma inteligência artificial para poder fazer análise de dados, de planilhas, você vai encontrar aqui. Enfim, vale a pena depois você pesquisar, existem uma infinidade, centenas de inteligências artificiais listadas aí, milhares, na verdade, que você pode consultar nesse site que é o aiexplorer.com, tá bom? Vale muito aí vocês
acessarem. Ok, pessoal? Aí agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o ChatGPT. Vamos conversar aqui sobre essa, que, como eu falei, é a inteligência artificial mais falada, é a mais conhecida. Provavelmente vocês já ouviram falar nela, enquanto em outras, que até tem mais recursos do que ela, muitos de vocês não ouviram falar. Mas vale a pena destacar, porque ela é muito útil para o trabalho do dia a dia de todos nós. Então, o ChatGPT, o que é que você tem que saber sobre ele? Primeiro, existe uma versão gratuita do ChatGPT, que já tem muitos e muitos recursos úteis, mas também existe uma versão comercial, uma versão paga do ChatGPT. Agora, independente de você estar utilizando a versão gratuita ou a versão paga, é bom você entender que, para o ChatGPT lhe dar uma resposta mais completa, mais precisa, mais profissional, você tem que saber o que é necessário para você escrever bons prompts, ou seja, bons comandos no ChatGPT. E você precisa seguir 4 pilares. Esses 4 pilares são você definir uma persona, dar contexto, dar exemplos para o ChatGPT do que você quer que ele faça e também dar clareza. Vou explicar melhor para vocês sobre isso. Primeiro, o que seria definir persona? É você dizer ao ChatGPT que tipo de profissional ele deve incorporar ao lhe dar aquela resposta. Basicamente seria o seguinte: se você pede para o GPT algo, simplesmente dizendo faça isso, ele vai lhe dar uma resposta, mas essa resposta vai ser muito genérica, ou pelo menos não tão completa e precisa quanto ela poderia, se você disser assim, atue como um engenheiro civil, e você vai dar os outros informes de acordo com os outros pilares. Mas quando você coloca, atue como um engenheiro florestal, atue como um engenheiro civil, atue como um biólogo, atue como especialista em geoprocessamento, atue como um especialista em ciência de dados geográficos. Isso faz com que o ChatGPT, como que ele ative uma incorporação, uma personalidade daquele profissional. Você pode até botar um profissional da engenharia que tem 10 anos de experiência, 20 anos de experiência. Você pode botar esse tipo de personalização. Então, é importante você definir a persona, qual vai ser a característica que o ChatGPT vai assumir, de que tipo de profissional. Também é importante você dar contexto. O que seria esse contexto? Se, por exemplo, você está fazendo ali um comando para você fazer um cálculo de estrutura, de resistência de estrutura, você dizer que está calculando uma resistência de estrutura com tais características e tais marcas de materiais, você pode detalhar isso para ele, certo? Também você pode dar exemplos do que seria bom ou ruim numa resposta como essa. E você ser claro, tomar cuidado para não passar informações dúbias, informações que podem ter mais de uma interpretação para a ferramenta do ChatGPT. Aí eu vou dar para vocês aqui um exemplo de um prompt, de um comando negativo, um comando que não segue esses 4 princípios que eu passei para vocês. Primeiro, olha só. Gere um script para calcular índice de vegetação no software QGIS. Veja, esse comando, se você colocar no ChatGPT, ele vai gerar um resultado? Vai. Só que esse script, ele é ruim. Ele não vai ser preciso. Ele não vai trazer uma resposta completa para você. Por quê? Porque aqui, nesse script ruim, está faltando, justamente, definir uma persona, ele não deu contexto, ele não deu exemplos, ele não foi claro. Veja que, quando ele fala aqui, por exemplo, que ele quer que calcule o índice de vegetação, não sei se quem está nos assistindo aqui trabalha na área ambiental, especificamente dizendo isso, mas, por exemplo, se você pede para o ChatGPT calcular índice de vegetação, na verdade existem dezenas de índices de vegetação cadastrados e bem documentados na literatura da área. Só que ele vai entender, provavelmente, que você vai querer calcular o NDVI, que é o mais conhecido, que é o índice de vegetação por diferença normalizada. Então, por isso é que esse prompt é ruim, ele é fraco, ele é raso. Já se eu quiser melhorar esse prompt, por exemplo, apenas como exemplo, eu posso botar ele dessa forma aqui, ó. Primeiro eu botei a persona. Atue como um especialista em sensoramento remoto. Então, já defini aqui a persona. Só que eu dei um contexto que domina a linguagem de programação Python. Aí eu digo, o que é que eu quero? O exemplo, eu quero um script usando a biblioteca PyQGIS, onde a entrada seja uma imagem de satélite
ou seja, uma camada raster. E com base nessa imagem multibanda, você deve calcular o EVI. Então, eu já estou dizendo para ele, para não ser algo dúbio, não ser algo que não está claro, eu disse a ele qual é o índice de vegetação que eu quero. Nesse caso aqui, o índice de vegetação aprimorado, que é o EVI. E eu disse mais, olha, o produto de saída do script deve ser um mapa em PDF que utilize uma escala de cores compatível com esse tipo de análise. Então, eu estou detalhando, eu estou sendo claro, eu estou sendo específico no que eu quero obter. Aí, fazendo isso, o meu resultado vai ser muito mais preciso, certo? Pessoal, entenderam aqui a ideia? Coloca aí para mim se vocês entenderam sobre esses 4 pilares que nós precisamos seguir para ter um melhor resultado, tá? Coloca aí para eu ter esse retorno de vocês. Só pontuando ainda sobre essa questão do ChatGPT, é o seguinte, você deve evitar subir no ChatGPT, ou qualquer outra inteligência artificial, na verdade, dados sigilosos. Ou seja, evite colocar dados que sejam de um cliente seu, que tenha ali dados pessoais dele. Você deve também ter o senso crítico para avaliar se o retorno que o ChatGPT está lhe dando como resposta é condizente com a realidade, porque ele pode, às vezes, ter algum viés, ter alguma tendência para dar alguma resposta, como eu falei, né? Eu pedi para ele o índice de vegetação, ele pode dar o NDVI, só que nem sempre é o NDVI que eu estou querendo ou que eu estou precisando para a minha aplicação. Então, cuidado, né, com respostas tendenciosas, erradas, inventadas e desatualizadas. Principalmente se você usa o ChatGPT gratuito, ele tem ali uma data limite que ele tem de atualização da base de conhecimento dele. Se você for perguntar a ele coisas que aconteceram, por exemplo, em 2025 ou 2024, provavelmente ele vai dar uma resposta desatualizada, certo? Maravilha. O Carlos disse que entendeu. Temos, inclusive, alguns alunos nossos aí. Bacana ver isso, tá bom? Olha só, o Edson Bastos, ele disse que ele usa a versão do ChatGPT para utilizar, ele usa no desenvolvimento de scripts para autonomizar etapas de trabalho. Ele usa principalmente o Copilot. Legal. Legal ter esse feedback aí de vocês. Aí vejam só, antes de passar para a parte de ferramentas de inteligência artificial específicas para geoprocessamento, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu vou abrir aqui para vocês o meu ChatGPT, certo? Está aqui o ChatGPT. Deixa eu só ver se está compartilhando certinho aí na tela de vocês. Está aparecendo aí. E eu vou dar um exemplo para vocês de como o próprio ChatGPT, além dele gerar esses retornos, né, que vocês viram aí, ele é muito útil para você analisar até mesmo a qualidade do seu próprio trabalho. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Vou pegar um arquivo para vocês entenderem como é que esses dados podem ajudar você a analisar a qualidade do seu próprio trabalho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir aqui um arquivo para vocês terem uma noção de como é que essa ferramenta é poderosa. Ó, eu vou pegar esse mapa aqui, vocês vão ver um mapa aí na tela agora. Ó, esse mapa, ele foi feito por um dos nossos alunos, tá? Um mapa aqui de acordo com os critérios técnicos necessários, né? Um mapa que tem informações aqui sobre climas no Brasil. Só que aí vamos imaginar que você gerou um mapa, uma peça cartográfica, de qualquer tipo que seja. E você quer sugestões de melhora. O que você pode fazer? Você pode subir essa imagem no ChatGPT, simplesmente arrastando aqui como eu vou fazer, ó. Arrastei aqui a imagem, deixei ela anexada. E olha o que eu vou fazer. Eu vou botar um comando, ó. Atue, vou até aumentar a letra, para ficar mais fácil vocês enxergarem. Ó, botar assim, ó. Atue como um especialista em geoprocessamento e cartografia. Analise o mapa em anexo e dê sugestões de como posso melhorá-lo, tanto quanto aos critérios técnicos, como também na estética. Quero que ele fique perfeito. E eu dei esse comando simples. Comando simples, nada complexo não. Aí, ó, ele começa a ler o mapa, ele está interpretando o mapa, certo? Aí ele começou a analisar. Primeiro, ele já identificou, ele fez uma análise técnica, certo, do mapa, começou a dar sugestões. Ele viu, ó, por exemplo, aqui,
Vamos aumentar aqui para vocês verem. Ele analisou, viu que o mapa ele informa o datum e o sistema de coordenadas, isso é um ponto positivo. No entanto, ele diz: sugestão, adicionar a quadrícula com valores mais discretos para facilitar a leitura. Aí, quando ele botou fonte de dados, ele deu sugestão. Se for uma publicação científica ou de ensino, cite o modelo climático para ser mais preciso. Outro exemplo, a parte de estética. Ele botou aqui, cores e contrastes. As cores foram bem escolhidas, mas como sugestão, utilize uma paleta de cores mais contrastante. Aí ele deu até indicação de onde você consegue dados qualitativos, cores mais contrastantes. Ele falou aqui sobre preenchimento usando Ashura, combinando com cores semelhantes, enfim. Ele dá um monte de sugestões do que você pode ajustar para que aquele seu mapa, que já estava bom, fique com nível de excelência. E isso, qual vai ser o resultado? Você percebe oportunidades de melhora que você não perceberia sozinho, você tem um especialista para lhe atender de forma gratuita, vamos dizer assim, né? Está disponível de plantão para você. A versão gratuita faz isso também, tá? Não só a versão paga. Você tem a oportunidade de ter maior produtividade, você vai conseguir terminar o serviço em menos tempo, vai poder prestar um serviço melhor ainda para o seu cliente, vai encantar o seu cliente, a pessoa que presta serviço para você, e aí você vai ter, logicamente, melhor remuneração, vai conquistar um melhor cliente, tá bom? Um melhor posicionamento no mercado. O que é que vocês acharam, pessoal? Legal essa aplicação? Coloca aí no chat para eu ver o que é que vocês acharam, tá bom? Coloca aí para eu ver o que é que vocês acharam dessa função. Vamos achar outra ainda, tá? Mas eu quero ver o que é que vocês acharam dessa possibilidade. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem para poder mostrar para vocês uma outra aplicação. Deixa eu pegar aqui o arquivo. O arquivo que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aí no chat. Cadê o chat? Aqui. Muito bom, excelente, o pessoal gostou, maravilha. Eu vi que alguém comentou aí, o Hélio comentou que ele está utilizando o DeepSeek e está achando mais interessante que o ChatGPT. Na verdade, viu, Hélio, eu não sou apaixonado por ferramenta, no sentido de que, use só o ChatGPT ou coisa do tipo. Eu sou apaixonado pelo resultado. Se eu estou tendo resultado com uma ferramenta e ela está fazendo melhor do que outra, eu prefiro o que está dando mais resultado, certo? Eu não testei ainda o DeepSeek, até por conta de algumas questões de segurança da ferramenta, né, que eu vi algumas polêmicas quanto a isso, então eu preferi não utilizar ela por enquanto, tá bom? Mas você pode usar outras também, tá bom? Deixa eu continuar aqui com a aplicação que eu queria mostrar para vocês. Essa imagem que está aqui na tela é uma carta topográfica que eu baixei lá do site do IBGE. Você baixa gratuitamente essas cartas topográficas. Essa carta topográfica é da região do Rio do Sul, que fica em Santa Catarina. Então, veja, é uma imagem bem detalhada, né, uma carta topográfica. Aqui embaixo, na parte inferior, né, nós temos várias convenções cartográficas, detalhes sobre a cartografia da região. O que é que eu vou fazer? Vamos imaginar, você está querendo fazer estudo ambiental, ou está procurando um tema para artigo científico, para você poder fazer um projeto, talvez se tiver alguém que é estudante ainda, um tema para o seu TCC. Aí, olha só o que eu vou fazer. Vou abrir aqui um novo chat, vou abrir aqui o arquivo, eu estou adicionando ele aqui no ChatGPT, já anexei, e eu vou colocar assim, vou colocar da seguinte maneira. Atue como, deixa eu aumentar a letra de novo para vocês, atue como um especialista em geoprocessamento e ciência de dados geográficos. Analise a carta topográfica em anexo. Aí o que eu vou pedir para ele avaliar? Extraia para mim todos os dados que consegue observar nela. Destaque. Você pode separar em vários parágrafos, quanto mais você detalhar, melhor, tá? Destaque os possíveis riscos ambientais e também dê sugestões
de como lidar com eles. Lembrando, eu poderia fazer aqui um comando gigantesco, muito mais detalhado, mas só para vocês entenderem o potencial da ferramenta. Isso aqui, obviamente, essas outras ferramentas como Copilot e outras também fazem, tá? Então ele começou a analisar dados extraídos. Ele começa a fazer uma análise que você demoraria muito mais se você fosse fazer no olho. Você fosse parar para olhar, que ela está analisando, em segundos já gerou isso tudo. Ela percebeu informações gerais, inclusive qual é a equidistância das curvas de nível, qual é o sistema de projeção, qual é o datum, que não é o datum oficial do Brasil, qual é a escala. Aí tem aqui o que ele percebeu dos elementos topográficos, que o relevo é bastante acidentado, com diversos morros e vales profundos, que as cotas altimétricas estão variando de 300 a mais de 900 metros, que a hidrografia, né? Hidrografia, que ela é densa, a rede hidrográfica, com destaque para esses dois rios, né? O rio Itajaí-Açu e os afluentes dos outros rios. A parte de infraestrutura, que ele percebeu que dá malha viária. Isso em segundos. Aí ele começou depois a fazer análise dos riscos ambientais. Risco de inundações, perto das margens do rio Itajaí-Açu, que pode afetar a área urbana do Rio do Sul. Ele percebeu que o relevo tem uma forma de funil do vale, potencializando alagamentos. Percebeu que existe ocupação urbana na área da planície fluvial. Enfim, percebe risco de deslizamento de encostas, a parte de assoreamento e erosão, risco de colapso de infraestruturas. Aí depois ele deu justamente as sugestões para mitigar esses cenários. A parte de zoneamento urbano. Então isso aqui tem um potencial gigantesco para potencializar você, profissional que atua numa área como essa. E também você que atua na área, está fazendo um projeto acadêmico, você que é estudante, está procurando um tema para fazer um artigo científico, um projeto de pesquisa, o seu TCC, a monografia, enfim, aqui, tudo que você precisa. E um detalhe que você pode se aprofundar ainda mais. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você, olhando aqui o que ele indicou sobre riscos ambientais, aí você quer que ele explique melhor sobre esse primeiro ponto aqui de inundações. Aí você pode colocar assim para ele. Você coloca, quero um detalhamento maior sobre risco de inundação. E você falou no item 1. Aí você pode até botar em item 1 e copiar daqui, do jeito que está aqui, inundações. Só para ele saber de que parte do texto você está falando. Aí agora ele vai começar a detalhar. Perfeito. Aí começa, risco de inundação. Aí ele vai passar mais informações para você. Vai dar o contexto topográfico, geomorfológico, tudo isso com base em uma análise da carta. Aí a questão é, você conseguiria analisar essa carta topográfica sem usar inteligência artificial? Com certeza você consegue. Você é um profissional competente, capacitado, eu não duvido disso. Mas você levaria muito mais tempo, ou não é verdade? Você levaria muito mais tempo para fazer esse tipo de análise. Então, quando você tem o potencial elevado por usar inteligência artificial, você se diferencia como profissional, certo? Então, aqui um exemplo rápido do que você consegue fazer utilizando o ChatGPT. Lembrando que o ChatGPT é apenas uma das muitas inteligências artificiais que você pode utilizar para finalidades como essa, certo? Pessoal, gostaram de ver essa aplicação do ChatGPT? Coloca aí para mim, para eu ter essa noção, tá bom? Não acabou. Agora nós vamos falar um pouco de inteligências artificiais que são nativas, por assim dizer, para geoprocessamento. Vamos aqui para o QGIS, para o nosso slide, só para citar, que é o seguinte. O QGIS, o que é o QGIS? O QGIS é esse software que eu estava mostrando para vocês aqui, onde tem essa imagem de satélite, né? O QGIS, não sei se vocês já atuam com ele ou não, mas o QGIS, ele é um software livre e gratuito. Ou seja, você pode usar, mesmo que para objetivos comerciais, sem você ter que pagar nada. O QGIS, ele possui inúmeras ferramentas para você produzir mapas, fazer análise de dados, para mais diversas finalidades. Ele é hoje o software mais usado no Brasil, em termos de software livre e gratuito, né? No Brasil e no mundo, quando o assunto é geoprocessamento. Existem softwares pagos para isso, como é o caso do ArcGIS, mas você pode utilizar o QGIS pau a pau ali para você poder fazer seus projetos usando dados
geográficos, dados de geoprocessamento. E o QGIS já trabalha com ferramentas de inteligência artificial. Eu vou colocar aqui na tela, aí são 6 plugins do QGIS que você pode utilizar para trabalhar com inteligência artificial dentro do software. Lembrando que o que é um plugin no QGIS? Vamos entender. Quando você instala o QGIS, por si só, ele já vai ter ali inúmeros recursos, várias funcionalidades para se trabalhar com dados geográficos. Só que você tem a possibilidade de instalar complementos, plugins, para que o QGIS possa ampliar os seus recursos, as suas funcionalidades. É fácil você entender comparando com o que acontece com o seu smartphone. Todo mundo aqui provavelmente tem smartphone, né? Então, o que acontece? Quando você tem o seu smartphone, ele, por padrão, já tem ali inúmeras funcionalidades. Ele recebe SMS, você pode ligar, olha só, ele serve para ligar no telefone, você pode usar para ligar, mas você pode também instalar aplicativos no seu smartphone. Esses aplicativos são comparáveis aos plugins do QGIS, porque você instala de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda. Então, por exemplo, os aplicativos que eu tenho no meu smartphone vão variar em relação aos que você tem no seu, de acordo com a sua necessidade. Tem aplicativos que todo mundo tem. Por exemplo, todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo talvez tem o Telegram, todo mundo tem a da rede social, mas alguns aplicativos são específicos. Por exemplo, eu tenho no meu smartphone o aplicativo do Bradesco, porque é um dos bancos que eu uso. Se você não tem conta no Bradesco, não tem para que você ter aplicativo do Bradesco no seu celular. Da mesma forma, os plugins do QGIS, tem aqueles plugins que são livres para você poder utilizar, que todo mundo usa, né? Todo mundo usa, e todos são gratuitos os plugins, no caso, mas você também tem aqueles plugins que são específicos que a pessoa vai usar de acordo com o seu uso, com a sua área de atuação. Então, para isso, é que existem vários plugins, no QGIS são centenas de plugins, e eu listei aí nessa tela 6 deles que usam inteligência artificial. Eu vou demonstrar a partir de agora para vocês alguns deles, tá? Alguns plugins do QGIS que tem essa finalidade. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui mesmo na tela do QGIS, para vocês poderem ter uma noção para que eles servem. Como eu falei para vocês, essa imagem aqui, ela é de Brasília, tá? Da região de Brasília, mas podia ser de qualquer outro local e você iria poder fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou exemplificar o uso de um plugin chamado de Aino, que é o primeiro daquela lista, um dos primeiros daquela lista que eu passei para vocês, né? Um dos primeiros. Como é que você instala esse plugin para você utilizar? É simples. Você vai vir aqui no menu Complementos, na parte de Gerenciar e Instalar Complementos. Ele abre essa janela aqui que está carregando. Deixa ele carregar aí a janela. É que a imagem está pesada, ele está... Deixa ele respirar, o QGIS. Ele travou aqui, porque essa imagem que está aberta aí na tela, ela tem 25 GB de tamanho. Pessoal, preciso da interação de vocês. Respondam aí no chat se vocês estão gostando, se estão conseguindo acompanhar a ideia. Vai ser interessante para a gente, tá? Eu acho que o QGIS ele vai travar, mas deixa eu abrir novamente aqui. Estou já abrindo aqui outra janela do QGIS para poder mostrar para vocês essa ferramenta. Que é ao vivo, né? Aí gosta de acontecer essas coisas. Ó, abriu aqui. Aí nessa janela que ele abre, aí eu posso procurar por uma ferramenta, que no caso aqui vai ser o Aino. Essa ferramenta aqui do Aino, ele é um dos plugins do QGIS que usa inteligência artificial. Para você instalar, é só clicar no nome dele e clicar no botão Instalar complemento. No meu aqui está aparecendo Reinstalar, porque no caso eu já tenho ele instalado. Aí quando eu tenho ele aqui instalado, o que eu faço? Eu posso clicar no ícone dele, tá? O ícone dele, ou então venho aqui em complementos e posso procurar aqui, ó, que tem a ferramenta dele. Eu vou ter que essa ferramenta você faz um cadastro prévio para poder utilizar. Eu vou clicar aqui em login, vai fazer o login na ferramenta. Esse cadastro eu fiz antes, obviamente, né? De utilizar, de começar aqui a aula. Eu vou fazer o login. Ele não logou, então acho que é porque eu botei o...
Agora vai. Não foi? Isso é hora de não logar, rapaz? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Só para conferir qual foi o e-mail que eu usei para o login da última vez. Se não foi esse o que eu criei. Deixa eu só conferir aqui. Foi esse e-mail. Então, deixa eu pegar ele aqui de novo, copiar e colar que vai dar certo. Aqui. Pronto. Pronto, agora vai logar. É isso mesmo, ao vivo, né? A gente troca o pneu do carro andando. Então, olha só, quando eu loguei, aí ele transformou a janelinha dele nessa que vocês estão vendo aí na tela. Aí o que acontece? Para que serve essa janelinha que ele abriu aí que vocês estão vendo? Essa janela, ela vai funcionar parecido com o ChatGPT, onde eu digito o que eu quero que ele busque lá no projeto do OpenStreetMap, que é um serviço de mapeamento, para ele baixar os dados. Eu vou demonstrar na prática para vocês entenderem melhor. Eu vou escrever assim, ó. Quero os dados vetoriais dos restaurantes de Brasília, Distrito Federal. Eu vou dar esse comando. Quero os dados vetoriais dos restaurantes de Brasília. Eu vou clicar aqui em Go. Aí o que ele vai fazer agora? Usando inteligência artificial, ele vai acessar a base de dados do projeto OpenStreetMap, que é um projeto de mapeamento colaborativo, e ele vai baixar os vetores exclusivamente que correspondem a essa minha busca, que no caso são os dados vetoriais dos restaurantes na cidade de Brasília. Ele vai fazer essa busca, leva aí alguns segundos, nós vamos ter que esperar ele fazer essa busca aí, e esses dados você vai poder trabalhar para produzir seus mapas, fazer as suas análises normalmente. Lembrando que existem outros plugins do QGIS que servem para você baixar dados do OpenStreetMap. Só que quando você vai baixar usando essas outras ferramentas, ele vai baixar todo o conjunto de dados da sua área de estudo, quer sejam restaurantes, quer sejam escolas, quer sejam igrejas, e assim por diante. Tudo de uma vez. Já aqui, olha o que ele fez. Ele baixou 4.584 resultados da área aqui de Brasília. Vocês já estão vendo aqui os pontinhos. Eu vou mudar a cor para vocês verem melhor. Justamente do que eu pedi, dos restaurantes. Eu vou fechar aqui a janela para vocês verem. Ó. Deixa eu só tirar aqui a imagem para vocês verem melhor. Ó, todos esses pontos são restaurantes que estão cadastrados lá na base do OpenStreetMap. Aí, se eu agora clicar com o botão direito, ó, abrir a tabela de atributos, eu vou ter informações do nome do restaurante, ó, Mistura Brasil Restaurante, Café Petit, Delta Bar, Burger King Brasil, aí tem aqui outros restaurantes. Tem informação da categoria, se é um restaurante, se é um café, se é um bar, se é uma hamburgueria, se é um karaokê, tem aqui toda a informação. Tem informação aqui do site, do restaurante, tudo isso, em segundos, ele baixou todas essas informações sem eu ter que ficar precisando filtrar. Apenas com uma linha de comando. Vocês viram que foi realmente isso. Com a linha de comando, eu consegui fazer o processamento. Certo? Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, deixa eu botar aqui com a imagem por baixo, né? Vou só inverter aqui a ordem das cores para ficar melhor de vocês visualizarem o que eu quero mostrar. Eu botei agora, ó, tirei aquela composição de cores que estava com tons de vermelho, né? Destacando a vegetação. Coloquei aqui agora, usando as chamadas cores naturais, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os pontos, eu vou botar eles em vermelho para vocês visualizarem. Deixa eu pegar aqui, simbologia. E olha, aqui os pontos nas cidades. Aí você tem essa localização, você tem essa espacialização dos seus dados. Se eu até aplicar uma transparência aqui na camada da imagem de satélite, para vocês verem melhor. Vocês estão vendo aí por baixo. Deixa eu botar aqui um pouco mais. Vocês conseguem ver agora a localização desse dado dos restaurantes sobrepostos com a imagem de satélite. E isso aí com uma única linha de comando, usando ferramenta de inteligência artificial. Certo? Gostaram, pessoal, dessa ferramenta, desse recurso? Lembrando que o nome do plugin é Aino. Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês agora. Deixa eu só tirar aqui a
a transparência dessa imagem. Vou mostrar para vocês. Quando você trabalha com geoprocessamento, melhor dizendo, uma atividade muito comum é você fazer a vetorização. O que seria essa vetorização? É você pegar uma imagem de satélite como essa, por exemplo, uma imagem de drone também, e você poder fazer os eixos, né? Você quer fazer o eixo da pista, o eixo da via, você vai poligonizar os lotes, as quadras. Aí, para isso, agora existe um plugin, vou pegar aqui para vocês verem o nome dele, é o Button Labs, esse aqui, ó. Button Labs. Quando nós utilizamos esse plugin aqui, o que ele faz? Eu vou mostrar para vocês. Você tem que criar uma camada vetorial, vou criar aqui rapidamente só para vocês verem como é que funciona. Deixa eu só deixar aqui como exemplo. Exemplo. Vou botar aqui o sistema de referência, o mesmo do projeto. Só para exemplificar aqui para vocês. Vou colocar a camada em ordem de edição, para vocês verem como é que funciona. Vou pegar aqui a ferramenta do Button Labs. E agora, quando eu começo a desenhar essa linha, vejam que está processando lá embaixo, nessa parte aqui inferior, ele começa a mandar essa informação para a nuvem. E agora, em vez de eu ter que ficar clicando, preocupado de errar aqui no olho, se está seguindo a linha, ele identifica na imagem, ó, e ele vai fazendo o traçado da linha que eu queria. Ele vai fazendo isso. Aí eu finalizei a primeira. Se eu quiser vir para o outro lado aqui fazer, ele já vai pegando também pelo desenho da imagem, em segundos, algo que eu demoraria muito mais, tendo que sair clicando. Ele já identifica para poder fazer a geometria. Então, simples assim, ele já define aqui, ó, o polígono que foi criado agora em segundos. Fiz tudo muito mais fácil, aplicando aí o uso da inteligência artificial. Então, isso aqui, esse processo de vetorização, quem trabalha com isso sabe o quanto é demorado, o quanto é complexo o uso disso. E acaba sendo afetado pela acuidade visual. A gente pode errar por conta do erro no olho, né, de você enxergar. E aqui você tem essa possibilidade de você fazer de uma forma muito mais inteligente, utilizando aqui a ferramenta do QGIS, a inteligência artificial, certo? Bom, essa é uma outra ferramenta. Outra que eu quero mostrar para vocês, que vale a pena nós comentarmos, deixa eu só mudar aqui o íconezinho, eu vou até abrir outro projeto, vou descartar esse, vou fechar aqui, ó, essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta para você também fazer vetorização de imagem de drones, inclusive, né? Como é que funciona? O nome do plugin, deixa eu mostrar para vocês aqui, é o MapFlow. Esse daqui, ó, MapFlow. Inclusive tem uma versão nova disponível. Você pode atualizar ou instalar, se você não tiver ele ainda. Eu não vou demonstrar aqui como é que ele faz a vetorização, porque demoraria mais tempo, e depende da conexão com a internet e tal. Mas eu quero só mostrar para vocês o seguinte. Por meio dessa ferramenta, você tem a imagem de satélite, como eu tenho aqui, ou a imagem de drone, e você diz, olha, eu quero identificar essas quadras, esses polígonos que tem aqui, esses galpões, no caso, eu quero identificar esses galpões. Você dá um clique e ele vai levar a imagem para a nuvem, e na nuvem mesmo é feito o processamento, lhe retornando a poligonização. Você está vendo aqui esses retângulos que tem aqui a borda lilás. Ele faz essa poligonização e já devolve para você a base vetorizada, para você poder utilizar na sua produção de mapas, no seu projeto, como você achar melhor. Certo? Então, existe também essa ferramenta. Então, pessoal, a ideia aqui, como eu falei no início, é trazer mais perguntas do que respostas, e você vê o potencial que tem para você se aprofundar ainda mais nesse assunto. Então, vamos ampliar essa discussão. Eu quero agradecer a vocês pela atenção até aqui, nessa mais de uma hora que nós estamos conversando. Também lembrar de que quem quiser o material que eu falei, a coletânea de inteligências artificiais para engenharia, você pode ler esse QR Code aqui, me manda mensagem no WhatsApp, diz que assistiu nossa palestra hoje, fala o que achou da palestra, né? Vai ser interessante saber. E aí eu mando para vocês, olha, eu queria o PDF
das inteligências artificiais para engenharia. Eu vou te mandar essa coletânea para você poder ter ela gratuitamente, tá bom? E se você quiser seguir nosso Instagram, é o cliquegel.cursos, está aí o QR Code também, você lê, pode começar a seguir, para que assim você possa ver todo o conteúdo que a gente publica todos os dias para essa área, tá bom? De geoprocessamento, ciência de dados geográficos e também inteligência artificial. Tudo mais é isso, eu agradeço aí ao professor Salles mais uma vez e fico à disposição aí das perguntas, professor. Anderson, obrigado aí pela sua exposição. A gente tem algumas perguntas aqui, está aqui no chat aqui. Primeiramente, eu vou começar da última, né, para a primeira. Aqui a pergunta do Marcelo Moraes. Boa noite, professor Anderson. Parabéns pela excelente apresentação. Estou migrando agora para o QGIS. Para o QGIS. O que tem de prático, mais um pouco complexo, poderia dar uma palhinha rápida depois do satélite Cyber? Acho que ele está perguntando sobre... Então, deixa eu ver aqui. Eu vou olhar aqui no retorno, ele está dizendo o seguinte, né, que ele está migrando para o QGIS. Isso. Isso. Que é bem prático, né? Ele tem praticado e tem achado um pouco complexo. Quer saber só uma palhinha rápida sobre o software, né? É o seguinte, vamos lá. Cyber. O Cibers, né? No caso, que ele escreveu. Mas olha só, pessoal. O que é o Cibers? Cibers é o satélite daquela imagem de satélite que eu mostrei para vocês, que tem 2 metros de resolução espacial. Eu vou abrir aqui para vocês verem mais uma vez, para ficar claro de que se trata. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Só deixar aqui nas cores verdadeiras. Bora lá. O QGIS, como eu falei durante a apresentação, ele é um software livre e gratuito, certo? Um software livre e gratuito. E as imagens do Cibers 4A também são gratuitas. A imagem do Cibers, ela funciona da seguinte maneira. Quando você vai baixar lá do site do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você tem várias bandas, porque as imagens de satélites, elas não são simplesmente imagem colorida. Elas têm imagens em tons de cinza. Aí lá, tem várias bandas. Uma delas é a banda pancromática. E tem até um sensor específico, é o WPM. As outras bandas do Cibers têm 8 metros de resolução espacial, que já é muito bom comparado com outras que existem disponíveis. Ela tem 8 metros de resolução espacial. Só que essa banda pancromática, ela tem 2 metros. Aí o que você faz? Você usa aqui o software QGIS para fazer um processamento chamado de fusão, que aqui é usando a ferramenta PanSharpen, que é essa daqui, ó. Você usando essa ferramenta, você consegue fazer o quê? Que todas as outras bandas que antes eram de 8 metros, fique para ser 2. E qual é a vantagem disso? É porque cada banda tem um superpoder, vamos dizer assim. Tem uma propriedade técnica diferente. Tem banda da imagem de satélite que ela facilita você identificar corpos hídricos. Tem banda que vai facilitar identificar a vegetação e assim por diante. Então, quando você combina todas elas, faz uma imagem colorida como essa, e elas têm a resolução espacial melhor, no caso aqui de 2 metros, você vai ter um potencial muito maior de aplicação e de uso. Então, por isso que é uma boa opção. Lembrando que o Cibers 4A ele é um projeto sino-brasileiro, ou seja, Brasil e China. E ele foi lançado o satélite no final de 2019. Em meados de 2020, ali por volta de julho ou agosto, é que foram disponibilizadas as primeiras imagens. Então, de 2020 para cá, ou seja, cerca de 5 anos aproximadamente, você tem imagens do Cibers 4A, e elas são imagens que são disponíveis, novas imagens da mesma área, a cada 31 dias. Então, uma vez por mês, né, vamos dizer assim, você tem imagens daquele local que você quer. Essa minha imagem mesmo aqui é de Brasília, ela é do ano passado, se não estiver enganado, mas com certeza eu tenho imagem mais recente, que aí você pode ter imagens de várias datas para você fazer uma análise, um estudo temporal. Lembrando que essas imagens você pode baixar do site do INPE, né? Como eu falei, o site, eu até posso colocar aí no chat, 2 coisas que eu vou falar para vocês, né? Uma é que o site para baixar é esse aqui, certo? O site, eu vou botar aí no chat aqui para vocês poderem, quem quiser acessar, coloquei aí no chat, não sei se vai aparecer porque eu não sou o dono do canal, mas quem quiser depois, o site é assim, é dgi.imp.br/catálogo/explore.
E também, para quem tiver interesse, no nosso canal do YouTube, se você acessar o nosso canal do YouTube, vir aqui em playlist, aqui tem 3 aulas sobre o Cibers 4A. Você vai aqui, ó. Você vai aqui em playlists, aí tem Cibers 4A. Quando você... Deixa eu pular aqui o anúncio. Tem aqui 3 aulas onde vai explicar sobre como fazer o download das imagens, como você faz esse processo de fusão, que é o processamento, tá? E como é que você baixa, usando o próprio software QGIS, essas imagens do Cibers 4A com 2 metros de resolução espacial, tá bom? Então, quem quiser ir lá no nosso canal, é só você procurar por ClickGel, ou então você já vai direto aqui, ó, youtube.com/ClickGel, você vai acessar o nosso canal, lá tem conteúdo regularmente para você poder acessar, tá bom? Eu acredito que respondeu a pergunta aí do colega, né, que perguntou sobre as imagens do Cibers 4A, né? Que mais nós temos de perguntas? Sim. Tem outra pergunta aqui. Como redes neurais convolucionais, ou seja, a CNNSS, né, podem melhorar a detecção de objetos em imagens de drones ou satélites? Então, bora lá. Vamos entender o que são redes neurais, tá? Rede neural, ele é um conceito, né, que está bem ligado com a inteligência artificial, onde você usa um treinamento de máquina, que é o machine learning, de forma mais profunda. Até simula o que acontece no próprio cérebro humano, né, que se chama de redes neurais. Quando você utiliza esse tipo de técnica, você vai ter uma identificação muito melhor dos objetos da imagem. Basicamente é isso. Você vai poder treinar o seu algoritmo para que ele identifique com mais facilidade, você diz, olha, isso aqui é solo, isso aqui é água, isso aqui é vegetação, e ele vai identificar muito melhor, tanto nas imagens de drones como nas imagens de satélite. Basicamente é isso. É um processo mais avançado, uma técnica avançada de inteligência artificial. Tá, tem mais pergunta aqui? Tem aqui. Do José Joaci. Certo. É possível nos informar as principais aplicações de cada um desses plugins, no que cada um tem uma melhor aplicabilidade? Eu sei que está perguntando quais as principais aplicações de cada plugin e como cada um como cada um tem a sua melhor aplicabilidade no dia a dia do desenvolvimento da atividade dele lá como profissional da engenharia. Certo. Aí veja só, como eu falei, se vocês lerem o QR Code que tem aqui do slide, deixa eu botar novamente aqui para vocês, eu mando para você um PDF detalhado, tá? De algumas inteligências artificiais que são usadas na engenharia, como você consegue e para que elas servem. Porque algumas, por exemplo, vão servir para você fazer planejamento de obras, outras servem para você fazer aplicação na agricultura e assim por diante, né? São várias as aplicabilidades. Deixa eu pegar aqui e compartilhar de novo. Quem quiser, só mandar mensagem aí no WhatsApp, você lê esse primeiro QR Code, diz, olha, eu assisti a palestra, você diz o que você achou da apresentação e diz que quer o PDF que eu mando para você, certo? É mais prático colocando por lá. Mas, olha, a inteligência artificial, ela pode ser usada, por exemplo, para você identificar melhor objetos numa imagem de satélite ou de drone, você poder fazer vetorização de dados, você criar automações de processos mais complexos e seriam braçais. Então, existe uma grande potencialidade nesse tipo de uso dessas ferramentas. Mais uma? Tem uma pergunta aí. Como a computação quântica pode revolucionar a análise de dados geográficos? Olha, essa aí foi fundo, viu? A computação quântica foi realmente... Né? Foi o que eu fiz aí para ver. Tá. Olha, eu sinceramente não estou muito familiarizado com essa terminologia da computação quântica, certo? Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, com respeito à evolução das tecnologias que são usadas para trabalhar com a ciência de dados geográficos, eu acredito que o que você tem que levar em conta não seja apaixonado por ferramenta, nem por tecnologia. Você tem que ser apaixonado por resultado. Então, a tecnologia hoje,
que está em alta, como a ciência de dados geográficos, a inteligência artificial, permite que você ganhe produtividade, que você tenha análises mais precisas, e é disso que você tem que ir atrás. Se daqui a um tempo não for mais inteligência artificial, mas vai ser a inteligência artificial plus, vai atrás disso, porque é a tecnologia que vai lhe trazer resultado. Não se apegue. Se algo que você usa e já lhe dá resultado está ficando para trás, pode ter certeza que existe outra coisa que vai gerar mais produtividade num menor espaço de tempo. Então, vale muito a pena você ir atrás disso também, tá bom? Ótimo, perfeito. Tem mais pergunta aqui, mas eu vou pedir para o pessoal estar encaminhando aí para você depois responder. Pode ser. Eu vi a pergunta aí do Hélio, perguntando sobre plugin para fazer a aplicação WebGIS no QGIS. Tem tanto o QGIS Cloud Plugin, como também o QGIS 2 Web, QGIS 2 Web que chama, mas eles não usam inteligência artificial. Eles são plugins do QGIS, né? São da área de geoprocessamento, que é um tema nosso aqui hoje, mas eles não usam inteligência artificial, mas são realmente bem interessantes. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, eu vou até postar aqui, aí todo profissional hoje ele quer dominar essas novas inteligências artificiais, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter todo um processo de qualificação, né? Não é só querer usar, mas tem que se qualificar. E quais seriam as habilidades, né, para um profissional que precisa dominar para trabalhar na intersecção entre geoprocessamento, data science e o IA? Veja só, obviamente o profissional ele vai ter que ter familiaridade com informática, né? Se a pessoa quer trabalhar com geoprocessamento, quer trabalhar com ciência de dados geográficos, o conhecimento de informática é importante. Você não precisa ser um cientista da computação, você não precisa ser a pessoa que sabe tudo de linguagem de programação. Não é esse o ponto, embora, logicamente, vai facilitar muito sua vida se você souber. Mas você tem que ser uma pessoa que gosta de tecnologia. Se você é aquela pessoa assim que falar de usar o computador já desanima, essa área vai ser bem complexa para você poder atuar. Mas vale lembrar também de que quando você trabalha com a parte de inteligência artificial, é algo que você vai tomando até gosto, né? Porque é algo que facilita muito a nossa vida. Nós, seres humanos, somos condicionados a tudo, né? Nós nos adaptamos. E quando você trabalha com algo que facilita o seu dia a dia, aí você toma ainda mais prazer em trabalhar com aquilo, né? Então, eu recomendo demais. Se você tem um conhecimento mínimo de informática, você gosta dessa parte de tecnologia, de procurar desenvolver habilidades e estar usando essas ferramentas, né? Sempre com o senso crítico de que a ferramenta, como o nome já diz, ela é uma ferramenta. Ela não é o que vai lhe definir como profissional. Eu costumo até fazer uma analogia com outras áreas, né? Vamos dizer assim, se a pessoa ela quer ser um bom profissional de geoprocessamento, de ciência de dados, geográficos, de inteligência artificial, ela tem que entender que ela não tem que se capacitar simplesmente na ferramenta. Porque, por exemplo, quando uma pessoa quer ser um bom marceneiro, o marceneiro, ele não faz curso de serrote, ele não faz curso de martelo. Por quê? Martelo e serrote são apenas as ferramentas. Ele precisa dominar a técnica, que no caso lá é a marcenaria. No nosso caso aqui, o software de geoprocessamento, quer seja o QGIS, o ArcGIS ou outro, ele é apenas a ferramenta. Você precisa dominar o conceito, a metodologia, a técnica para atingir o resultado e desenvolver uma solução para a sua área de atuação. Tá. Tem mais aqui uma última pergunta, até para a gente encerrar, é do Hélio Cavalieri Júnior. Professor Anderson, você poderia recomendar algum plugin para publicação de web maps a partir de camadas criadas no QGIS? Sim, sim. Eu até tive já perguntado do Hélio, né? Você pode usar, Hélio, o QGIS 2 Web, QGIS 2 Web, que se escreve. Ou então você pode utilizar também o QGIS Cloud Plugin. Os dois não usam inteligência artificial, tá? Mas eles permitem que você publique seus mapas na internet. Lembrando que existem outras ferramentas de geoprocessamento, como é o caso do GeoServer, por exemplo, OpenLayers, para você poder publicar dados na internet sem depender do QGIS. Você consegue montar os seus mapas online.
Eu acho que não tem mais pergunta agora, mas vamos, acho que a gente atendeu aqui o objetivo, né, da nossa live aqui de hoje, né, e eu queria aqui solicitar que as demais perguntas sejam encaminhadas aí o professor Anderson já deixou os seus contatos dele aí. Sim. E aqueles nossos internautas que acompanham aqui as nossas lives, ele pode também estar encaminhando as demais dúvidas que possam surgir daqui para frente, até porque hoje foi um evento muito importante, né, de forma que a gente tem muito que agradecer, né. Chegou a hora, né, chegou a hora de encerrar essa live incrível, né, onde nós, né, tanto todo mundo que está participando, quem está organizando, como o nosso internauta, né, descobriu que os mapas do futuro não são muito mais do que linhas e cores, né, ou seja, foi bem colocado, né, são pura inteligência, tá? Está muito bem, foi muito bem enfatizado aqui pelo professor Anderson. E para fechar, eu acho que aqui como chave de ouro, vamos recapitular, né? O geoprocessamento é a mágica, né, que transforma lugares em dados e dados em soluções. Ciência de dados geográfico, né, é onde os mapas ganham superpoderes analíticos, né? E a IA é o turbo, né, que faz tudo isso voar além da imaginação. A gente começa a imaginar com IA, mas nem tudo pode ser feito, né, dependendo da capacidade nossa e daquela ferramenta de IA que são nos colocadas à disposição, né, pelos pesquisadores. Eu queria também, eu acho que também acho que também a atenção aqui que o professor deu com relação ao conhecimento, né, da prática, né, de como trabalhar, como funciona, então isso foi muito inteligente também, né. Ou seja, um mega obrigado a todo mundo que participou, né, que mandou pergunta, ou até mesmo acompanhou aí na dele aí sem fazer de pergunta, né. A gente sabe que você estava aí, né, a gente tem essa certeza nessas pessoas. Vamos continuar essa conversa nas redes, só seguir a gente aí, né, para não perder as próximas aventuras geotecnológicas. E maravilha. Agora, vocês, claro que a gente vai pedir para que vocês depois conte qual foi o seu momento, né, o áudio hoje, joga nos comentários antes de ir embora, que é para a gente estar aí fazendo uma interação, né, e é isso aí, pessoal. Lembre-se, por trás de um grande mapa tem um grande geonet, né? Uma pessoa que também sabe o que é o mapa, né? Até a próxima. Eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores, o CREA, Confea, a Muta, os apoiadores, a FEASP, o IGFP, e ao professor Anderson, porque nessa noite, em plena segunda-feira, colocou seu tempo à disposição para compartilhar o seu conhecimento. E eu encerro por aqui e deixo aí para o professor Anderson fazer o seu último comentário para a gente encerrar esse grande evento nesse dia 31 de março de 2025. Fique à vontade, professor Anderson. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez o convite, Salles, você é um grande parceiro, foi um prazer, uma honra ter lhe conhecido em novembro passado, lá em Jacareí, no evento, e saiba que estou à disposição para futuras oportunidades, né? E pessoal que nos assistiu, quero dar parabéns a vocês, porque vocês terem participado dessa nossa apresentação mostra que vocês têm consciência de que esse assunto não deve ser ignorado, tanto o geoprocessamento, as ciências geográficas e também a inteligência artificial. Agora tem que correr atrás, porque não adianta dizer assim, uau, que assunto maravilhoso.